Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira com muito conhecimento para transmitir para vocês. Hoje com a temática decisão, motivação e transformação. É um prazer imenso estar aqui mais um dia com vocês, transformando a mentalidade de quem me segue, ajudando vocês a transformarem as suas vidas. Muito prazer, meu nome é Isabel Moreira, para quem não me conhece, para quem já me segue, é um prazer imenso estar mais uma vez com vocês. Boa noite, Carlinha, prazer imenso ter você aqui mais uma vez com a gente. E hoje, como eu disse, vamos falar de três momentos da nossa vida, né? Primeiro, o da decisão. Segundo, o da motivação. E terceiro, a transformação. Vai ser muito bom esse assunto de hoje e revelador, gente. Vou falar um pouquinho para vocês como que esses três momentos foram cruciais na minha vida e o que levou na minha transformação pessoal. Com essa transformação pessoal, eu consigo hoje trabalhar de forma a trazer transformação para as outras pessoas também. As pessoas que começaram a me seguir e as pessoas que estão comigo desde o início. Muito obrigado pela confiança e pela cumplicidade de vocês. E hoje vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é decisão. Vou dar o exemplo da minha vida. Eu tomei a decisão na minha vida de que eu não iria mais sofrer para o meu emagrecimento. Eu tomei essa decisão quando eu me vi obrigada a fazer uma bariátrica. E eu resolvi que não iria ser por este caminho que eu iria alcançar o meu emagrecimento. E devido a essa decisão tomada, eu sabia que poderia seguir por dois caminhos: buscar por novas formas de emagrecer ou simplesmente aceitar quem eu era, como eu estava e não sofrer mais com o emagrecimento. E eu tomei a decisão na época de fazer essa segunda opção, de não sofrer mais para o emagrecimento, aceitar como eu estava, aceitar quem eu era e me aceitar com o corpo que eu estava na época, com 106 quilos. E devido a essa tomada de decisão, o universo conspirou e me apresentou a reprogramação mental, que é o que nós hoje chamamos de PNL. A gente transforma a nossa vida através da PNL. E eu fui aprofundando cada vez mais nesses estudos, me tornei coach. E hoje eu consigo transformar vidas também através dessa PNL. Essa decisão tomada naquela época fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Passado esse período de decisão, a gente precisa focar, a gente precisa determinar o que a gente quer para a nossa vida. Então, eu vi o que era necessário para que eu mudasse, para que eu tivesse foco, né? E buscando por essa necessidade de transformação, no meu caso era o foco o emagrecimento, né? Eu pude ver como que a transformação foi acontecendo gradativamente. No início eu tinha uma pressa, no início eu tinha a necessidade de emagrecer de forma rápida. E às vezes até por isso eu barrei por muitas vezes o meu emagrecimento, porque eu não entendia o que estava acontecendo. E nesse momento a minha mente barrava, a minha mente bloqueava, não por mero acaso, mas por proteção mesmo. E aí eu entendi que eu vivia numa zona de conforto. Essa zona de conforto era o conforto do meu corpo. Ele chegou num extremo, 106 quilos, no qual ele não queria sair. Por que isso? Porque ali ele já tinha, né, uma quantidade de energia
na qual ele podia gastar ou não. E nesse momento ele decidia que era mais fácil viver sem muito esforço. Por isso que a gente chama de zona de conforto. Você vive no mínimo de esforço, tá? E é claro que eu não estava bem, porque eu estava com a estima baixa, eu não queria me ver no espelho, eu vivia chateada comigo, porque às vezes uma roupa que eu queria, que eu gostaria de estar usando em determinado momento, não me servia. E eu comecei a entender que eu precisava traçar um objetivo. Quando eu comecei a aprofundar na reprogramação mental, eu entendi que o meu emagrecimento ele precisava ser muito além do emagrecimento. E é isso que eu venho trazer para vocês aqui hoje, gente. Quando vocês tomam a decisão de emagrecer e veem essa necessidade de transformação, a gente precisa entender quais são os hábitos que nos deixam dentro dessa zona de conforto. Quais são os hábitos que impedem que a gente realmente foque e transforme a nossa vida. Porque a gente tem hábitos e maus hábitos inseridos no nosso dia a dia. Entendem? Então, essa questão, ela é trabalhada quando você constrói o seu objetivo. E essa construção de objetivo, ela precisa ser clara e precisa ter uma motivação crucial pela qual você não vai desistir. Por isso que a gente chama de motivação. E essa motivação, ela precisa estar centrada em você. Ah, mas o meu objetivo é emagrecer porque falaram que eu estou gorda. Ah, meu objetivo é emagrecer porque falaram que eu estou feia. Ah, meu objetivo é emagrecer porque meu marido não gosta da minha barriga. Ah, meu objetivo é emagrecer por conta disso, por conta daquilo, por conta disso outro. E nenhum desses objetivos você está no centro. Então, quando você começa a traçar o seu caminho, o seu processo, em cima de um objetivo no qual você não está no centro, a sua motivação não vai te dar uma continuidade. Por quê? Porque quando você vê que aquilo ali não é o que você deseja, você desanima, você desiste. Então, quando a gente traça um objetivo claro, no qual você é o centro desse projeto, e você entende que é por você o tempo inteiro, a motivação, ela não vai fugir nunca. Você nunca mais vai esquecer e nunca mais vai desanimar e nunca mais vai desistir. Porque você vai sempre lembrar, é por você, ou seja, é por mim. É por mim que eu faço isso, é pelo meu bem-estar que eu faço isso. Então, é você no centro do seu projeto. Quando se fala em emagrecimento, é exatamente isso que a gente precisa entender. Você é o centro do seu projeto. E este projeto é que vai te motivar. Você vai pensar, você vai visualizar e você vai focar nos seus resultados. Aquele resultado diário, cotidiano, que você consegue vibrar a cada vitória, a cada conquista, tá? Então, a tomada de decisão, ela envolve identificar o que é necessário para a mudança, saber que há hábitos a serem mudados, maus hábitos, entender que você precisa sair dessa zona de conforto no qual você se encontra, entender que o objetivo para que isso aconteça tem que ser claro e que você precisa estar no centro deste processo. Mas alguém não me ouve, gente? Estão me ouvindo? Tá tudo certo?
Pessoal, estão me ouvindo? Então eu vou continuar. Edina, sai e entra novamente. Pode ser o problema da sua conexão, tá? Obrigado, pessoal, pelo retorno. Então, quando você entende isso, ok? Você foca agora na sua motivação. Você foca agora o que vai ser preciso para te motivar a continuar, a persistir. E essa motivação, ela precisa ser sua motivação. Ela precisa ser algo automotivável. Motivação, a sua automotivação. E lidar com alguns comportamentos e hábitos que te levam, né, a estabelecer um vínculo bem estreito com o seu objeto. Quem é o seu objeto no caso do emagrecimento? É você. Então, essa motivação é algo que precisa ser renovada todos os dias. Mas, como você faz isso? Você vai se valorizando cada dia, cada conquista, cada resultado que você tem, né? Por menor que seja, é o seu resultado, é o resultado daquele momento. Aplauda você, agradeça pelo que aconteceu, agradeça a quem você está se tornando, veja você no espelho, se abrace, se valorize. E é isso que a gente tem que ter em mente, tá? A motivação é algo interno, é uma automotivação. E essa motivação precisa ser diária. Você precisa encontrar forças diariamente para que você se motive e entenda que o seu objetivo cada dia está mais perto de ser alcançado. Porque você é o centro do seu processo, ok? Então, como que a gente agora foca, depois da automotivação, que é a sua motivação diária, você foca no seu objetivo. E esse objetivo, ele vem para promover a sua mudança. Que mudança é essa? A mudança de comportamento, a mudança dos maus hábitos, a mudança de bons hábitos sendo inseridos na sua mente, na sua rotina, para que você transforme a sua vida. Então, esses 3 passos, decisão, motivação e transformação, eles acontecem dessa maneira. Quando eu chego na questão dessa mudança, promover essa mudança do seu comportamento, eu preciso identificar e acabar com hábitos que me levem à comodidade, que me levem para aquela zona de conforto anterior. Porque esses hábitos estão inseridos na minha mente, estão inseridos no meu corpo, estão inseridos no meu dia a dia. Então, eu preciso transformar esses hábitos de forma que os maus hábitos vão sendo substituídos por novos hábitos, novos estímulos, que vão fazer com que a minha motivação continue. E isso vai sendo feito dia após dia e se tornando rotina. No momento que transforma em rotina, está inserido, está no consciente e no subconsciente. E você vai começar a fazer de forma automática. Então, eu vou ter a consciência do problema pelo qual eu estou passando. Qual seria o problema? Estar numa zona de conforto. No meu caso, para mim, era o sedentarismo. Para mim, era a procrastinação. Para mim, às vezes, janelas de desmotivação. Então, eu desistia do meu processo. A Edina colocou o seguinte, exatamente, estou me motivando, fazendo exercícios diariamente. Iniciei há 1 semana e geralmente eu fazia 3 ou 4 dias e parava. Já tive um progresso, 1 semana sem parar. Muito bem, Edina. Depois de 10 dias, o seu corpo vai começar a pedir.
cada vez mais. E aí você vai ter que ir estimulando o seu corpo, trazendo novos estímulos para ele, para que você não desanime. Então, quando você identifica e tem a consciência do problema, no seu caso, você identificou a falta do exercício diário. E aí você está transformando isso, estimulando você a realizar os exercícios, né? Isso que não conseguimos mudar um hábito e sim construir um novo. Depois vira rotina e assim mudamos. Então, Roseli, no meu caso, eu era uma pessoa totalmente sedentária. Para sair fazendo um exercício em casa, era um suplício. E às vezes eu começava a fazer esse exercício e desistia no meio do exercício. De janeiro para cá, todos os dias, eu só interrompi o meu exercício físico os 4 dias que eu tive internada esse ano, apenas. Todos os dias eu faço uma atividade, todos os dias eu dou um estímulo de movimento para o meu corpo. Então, às vezes eu dou estímulos mais pesados, às vezes eu dou um estímulo mais leve. Mas eu não deixo de dar este estímulo. O meu corpo hoje ele pede por isso. Então, eu transformei aquele hábito de sedentarismo, de ficar prostrada, de não fazer nada, de querer às vezes aproveitar o dia sem fazer nada. Isso não é pecado, gente. De vez em quando é bom você tirar uma horinha ali para você relaxar, ficar com a família. Mas no meu caso não era uma horinha. Eu perdia horas e horas e horas da minha semana dessa forma, né? Sempre empurrando com a barriga, sempre procrastinando uma decisão que eu deveria tomar. Então, quando eu tomei a decisão de que eu não seria sedentária mais, eu transformei a minha mentalidade. E aí a neuroplasticidade aconteceu. E hoje eu não tenho mais aquele pensamento sedentário. Me dou o dia de folga, me dou as horas de prazer e lazer com a minha família? Sim, mas não como antes. Hoje é uma decisão minha, não uma procrastinação ou um sedentarismo que estava inserido na minha vida, né? Ô Edina, obrigada. Ser um exemplo para você, para mim, me satisfaz muito e saber que eu estou levando transformação de vida a outras pessoas. Muito obrigada. Depois que eu tomo essa consciência do problema e identifico esse problema e sei o que é que eu preciso mudar, eu vou considerar essa mudança. E aí eu vou pensar o que vai ser mais fácil para mim, o que vai ser mais fácil de assimilar. Claro que se eu já entrar com estímulos pesados demais, o meu corpo vai fazer o quê? Ele vai querer me preservar. Ele vai querer me poupar. Ele vai querer economizar energia. E aí ele vai começar a mandar estímulos sabotadores para que eu não consiga concretizar aquele estímulo pesado que eu quis iniciar de início. Então, por que a gente recomenda sempre que os estímulos sejam dados pouco a pouco, mas todos os dias? Um pouquinho cada dia. 1% melhor cada dia. Para que o corpo vá acostumando com essa mudança. A Carlinha colocou, tenho hábitos noturnos, preciso criar o hábito de acordar cedo e conseguir dormir cedo também. Ô, Carlinha, para mim no início foi um pouquinho difícil, porque eu era o tipo da pessoa que eu ia levando o dia, quando eu assustava já era quase 1h da manhã, tá? E no outro dia eu precisava acordar às 6h30 para trabalhar às 7h. Então o que eu fazia? Eu dormia e já punha o relógio para despertar às 6h30. Então eu não tinha tempo para mais nada. O tempo era de levantar, arrumar e sair para o trabalho. O que eu fui transformando na minha vida? A cada dia acordando um pouquinho mais cedo. E aí com isso o corpo foi pedindo com que eu também dormisse um pouco mais cedo, né? Hoje eu consigo, a partir das 4h da manhã, eu já levanto, já faço minha atividade física, já faço minha reflexão, minha meditação do dia.
Tem um encontro com alguns colegas coaches que a gente faz uma discussãozinha ali, trata de trocar ideias, um compromisso entre a gente, coloca metas para a semana e ali a gente dá esse trabalho, dá esse up no nosso dia. Faz uma visualização para que aquele dia corra tudo bem e aí a gente dá continuidade nos nossos afazeres do dia. Eu vou me arrumar, vou para o trabalho e trabalho das 7 às 5 da tarde. Entendeu? Hoje, se eu falar com você que eu consigo dormir depois das 10h30, é muito raro. Entende? Quanto mais cedo a gente acorda, mais cedo o corpo pede para a gente dormir. E aí a gente vai entendendo como que isso funciona. Só que é um sono restaurador. Porque quando a gente dorme tarde, a gente já vai dormir mais cansado. E aí você não restaura, a gente não dá ao sono, a gente não dá ao corpo a chance da restauração que ele precisa. Então, isso é importante, essa higiene do sono. Para que eu durma às 10h30, hoje não, porque hoje eu tô na live até um pouquinho mais tarde, mas pode ser que por volta das 9, 9h30 eu já começo a me desfazer do telefone, a me despedir da televisão, começo a me afastar desses veículos, né, de luz azul, essa luz intensa que fica direto no nosso olhar. E aí eu faço a meditação noturna e vou dormir. Faço as minhas orações e vou dormir. Então, hoje eu fiz um teste sem despertador. E eu consegui acordar sem despertador às 4h15 da manhã. Então, meu organismo ele já está acostumando com o novo horário. Ele já está se adaptando com essa nova rotina. Então, tudo isso é o hábito. Tudo isso são estímulos que a gente desperta novos hábitos. A Cida colocou, o hábito é dormir até às 20 horas, estimula os hormônios da saúde, segundo a medicina tradicional chinesa. E é incrível, gente, porque antes eu dormia de vamos supor, meia-noite e meia, 1h até às 6h30 da manhã. Hoje eu vou dormir até às 10, praticamente é o mesmo período de sono. Só que é uma diferença da disposição do corpo. É isso que é incrível. Porque você muda a hora que você alimenta, a última refeição, até qual horário é a última refeição. Aí você tem um período ali de digestão. Essa digestão ela é feita antes de você ir dormir. E aí você vai dormir nutrido e pronto para dormir um sono restaurador. Então, essa questão do sono ela é muito importante. Então, a gente mudou um pouquinho aí o nosso tema, mas isso está dentro da mudança, de considerar uma mudança. Você saber que precisa de fazer uma higiene do sono, está em ter a consciência do problema. E quando você dorme bem, você está mais disposto para o outro dia. Então, considerando essa mudança, considerando essa transformação na sua vida, você vai ver como que isso é restaurador. Depois que você identifica o problema e considera a mudança, você precisa ter comprometimento. Você precisa ter compromisso com você. Compromisso com as suas metas, compromisso com os seus resultados. Então, esse compromisso que você traça com você é muito importante. Não é porque é você que você vai fazer de qualquer jeito. Pensa, se você vai para o trabalho e tem uma meta a ser cumprida, você não vai se comprometer com aquela meta? Você não vai se comprometer com aquele objetivo da sua empresa ou da onde você trabalha? Por que não fazer o mesmo compromisso quando está diretamente relacionado ao seu bem-estar, à sua saúde? Então, nós devemos nos importar primeiramente com a gente, ter este compromisso com a gente, essa transformação que o nosso corpo precisa.
A Vida Saúde colocou pra gente assim: o sono 2 horas antes da meia-noite, ele tem um valor de raro passa a ser 4 já de sono. Ficou um pouquinho confuso aqui. Exatamente isso, senti diferença no meu corpo. A Edina colocando. Por isso, dormir mais cedo, mesmo sendo o mesmo horário, você acorda restaurada. Então, a gente restaura nosso corpo, né? Ele precisa desse restart. Ele dá esse restart. Ele limpa a gente das toxinas, ele hidrata, ele nutre, ele funciona maravilhosamente bem, nos restaurando quando você dorme no horário certo e sem estímulos que vão te atrapalhar o sono. Entende? Então, você vai dormir até as 22, você vai acordar a partir das 4 horas já com uma vitalidade, uma disposição para que o seu dia aconteça. É isso que a gente precisa entender. Então, você é responsável pelo seu processo. Você é a única responsável pelo seu processo e precisa entender isso. Quando você entende isso, você começa a entender tudo que é necessário ser feito. O valor do sono é dobrado, Isabel. Antes da meia-noite, tipo, dorme 2 equivale a 4 de descanso. Ah, sim. Agora eu entendi. Muito obrigada, tá, Cleusa? Então, gente, é isso. Tá vendo? Se eu durmo de 10 à meia-noite, equivale a como se eu tivesse dormido de 8 à meia-noite. Vocês entenderam? Então é aonde você revitaliza o seu corpo, é aonde você consegue dar esse restart que o seu corpo precisa, tá? Restaurando tudo que ele precisa. Depois que eu entendo que eu sou a única responsável pelo meu processo, o que vai acontecer? Eu vou parar de culpar os outros. E aí eu não vou vibrar mais no sentimento da culpa. Eu não vou culpar mais que é a comida que me engorda. Eu não vou culpar mais que é eu ter ido fazer uma caminhada conversando com a colega que eu não consegui alcançar meu objetivo. Eu vou entender que a responsável pelos meus resultados sou apenas eu. E isso é libertador. Porque quando você para de vibrar na culpa, você começa a vibrar na aceitação e no entendimento. E aí você vai buscar cada vez mais por mais e mais entendimento. E isso, gente, faz com que você planeje melhor o seu dia. Então hoje, colocando para você o meu dia a dia, como exemplo, 4h, 4h30 da manhã, o dia que eu disponho despertador, 4 horas, porque às vezes eu preciso levantar um pouquinho mais cedo, dependendo da quantidade de horas da atividade física. Então eu ponho 4 horas, levanto às 4, faço meu exercício físico, faço a minha meditação, que eu gosto de fazer a meditação depois de já ter descarregado as energias da noite. Então aí eu faço a minha meditação enquanto o corpo está ali restabelecendo as energias, tomo um bom banho e me preparo para o meu dia. A Cleusa colocou: Isabel, o sono neste horário restaura o fígado, um órgão muito importante que nós que estamos emagrecendo necessitamos muito deste órgão com saúde. Exatamente. O fígado, gente, é essencial para essa metabolização, né, do que a gente precisa para o nosso corpo. É através do fígado que a gente metaboliza tudo, né? E o bom funcionamento do fígado, o bom funcionamento do intestino é o que vai fazer com que o nosso processo de emagrecimento aconteça de forma mais saudável, mais leve e sem sofrimento. Que é a promessa do que eu coloco aqui para vocês. Emagrecimento sem sofrimento. Então, quando eu entendo que eu sou responsável pelo meu processo e começo a planejar melhor o meu dia, eu vou entender
que essa estratégia desenvolvida, ela vai me levar ou não ao meu resultado. Ok? E aí eu estabeleço a mudança. Estabelecendo a mudança, isso pode virar uma rotina. Por que eu falo pode? Nada que eu faço com menos de 21 dias, o meu corpo vai aceitar como uma rotina. Eu tenho que fazer repetidamente, tá? Por um determinado período, algumas coisas com 7 dias, algumas coisas com 10, algumas coisas com 15, algumas coisas com 21. Algumas coisas que eu preciso mudar levam até 6 meses, para que o corpo entenda que aquilo ali virou uma rotina. Depois que é inserido como rotina, você já faz no automático. Tudo que a gente faz no automático demanda menos gasto calórico. E aí o nosso corpo entende que aquilo é bom, que é saudável e que é necessário ser feito, tá? Então a gente precisa inserir esses estímulos repetidas vezes. Eu descobri que uma coisa que fala assim, não é que você não goste de determinado alimento, determinado sabor. Você não provou, você não saboreou ele pela quantidade de vezes necessária para que o seu corpo assimilasse esse novo sabor. Então a pessoa às vezes faz careta porque comeu a coisa uma única vez, sendo que ela não deu ao corpo a oportunidade dele adaptar aquele novo sabor. Carlinha, dependendo da situação, 21 dias consecutivos, tá? E aí a gente faz um trabalho, né? Traçando as metas, mas a gente não pensa nos 21 dias. A gente pensa que é um dia cada vez. Um dia após o outro. Por isso que eu falo 1% melhor cada dia. Porque se você foca nos 21 dias finais, você já trava sua mente. Você vai falar assim, nossa, 21 dias é muito tempo. Agora, se você pensar, mais um dia, mais um dia, mais um dia, nada melhor do que um dia após o outro. E aí, quando você assusta, acontece igual aconteceu comigo. Já foram 7 meses, já foram 8 meses. Nós estamos finalizando agosto, então já foram 8 meses. O que são 8 meses? Certo? Então, se o meu foco inicial fosse um ano, eu não teria feito um mês. Então, o meu foco é sempre um dia após o outro. Ou seja, o meu dia de amanhã será melhor do que o de hoje. 1% melhor cada dia. E assim você vai evoluindo cada dia. Entendeu? Então, para uma aprendizagem no subconsciente é necessário 21 dias. É o que a Cleusa está colocando aqui. Para o subconsciente. Então, nada melhor do que você focar um dia após o outro. E quando você assusta, já foram os 21 dias. Quando você assusta, já foram 60 dias. Quando você assusta, já foi um ano. Por quê? Um dia... Pensar em um dia de cada vez faz com que você entenda que é preciso a mudança. Então, seu foco em um ano, meu foco principal é um ano. Meu corpo trava porque ele assusta com o período grande. É igual você determinar para você uma meta de emagrecimento de 4 quilos em um mês. Ao invés disso, você fala assim, 1 quilo por semana. O seu corpo vai evoluir da mesma forma. 4 quilos em um mês é igual a 1 quilo por semana. Mas o seu cérebro, a sua mente vai imaginar, 1 quilo é menos do que 4. Porque ele foca na quantidade. E é assustador pra gente períodos muito longos, valores muito grandes, quantidades muito grandes. O nosso cérebro, ele assusta com isso. Então, a gente tem que dar estímulos pequenos, metas pequenas, mas que no final vai alcançar o mesmo resultado. E isso tudo depende de quê, gente? Continuidade.
Isso tudo demanda constância, tá? Então, é uma constância, é um dia, outro dia. E por mais que você esteja desmotivado, pense, é um dia melhor a cada dia. É 1% melhor a cada dia. Qual foi seu 1% hoje? Você já parou para pensar isso? Hoje, sem ter feito nada de propósito, nada de estratégia, nada de planejamento. Pensem com vocês aí. O que eu fiz para que eu fosse melhor, 1% melhor do que ontem? Entenderam? Então eu vou focar nisso. O que eu fiz de melhor para mim hoje? Para mim. Qual foi a transformação que eu busquei hoje? Ah, hoje eu acordei 5 minutos mais cedo. É uma vitória? É. Se eu sou uma pessoa que gosta de dormir até o último minuto do relógio, às vezes o relógio desperta e ainda põe no modo soneca, só para me sentir o gostinho de ficar mais 10 minutos na cama. E aí eu acordei 5 minutos antes do meu relógio despertar. Olha que maravilha! Eu já estou 1% melhor do que antes. E é isso. A Cleusa colocou, muito bacana, Isabel. Temos que aprender a lidar com o nosso cérebro, dar comandos para que ele obedeça. Quem manda somos nós. Temos que pensar que não é ele que manda, né? E aí a gente passa por estratégias, valorizando sempre os pequenos avanços. Sempre são pequenos, mas que vão levar ao seu resultado, tá? E aí, depois de eu pensar na continuidade e na constância, eu vou pensar exatamente nisso que a gente está falando aqui, nos ganhos. O que eu ganho mudando pouquinho a cada dia? O que veio para mim de positivo nessa mudança que eu fiz de ontem para hoje? Foi uma pequena mudança, mas é a ponta do iceberg. Entende, gente? Então, quando eu entendi que eu precisava focar nessas pequenas mudanças e parei de focar no meu emagrecimento em si, eu comecei a emagrecer. Porque o emagrecimento ele vai muito mais além do que simplesmente peso, do que simplesmente número numa balança. Nosso emagrecimento é um processo, e é um processo complexo, que tem a ver com o nosso sentimento, tem a ver com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas, com o nosso dia. O que nós passamos no dia influencia no nosso emagrecimento. Tem a ver com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com o nosso sono restaurador. Tudo isso são ganhos que a gente tem quando a gente começa a focar no 1% cada dia. E aí, fazendo isso, nós acabamos por prevenir os maus hábitos. Porque eu sei que eu não quero mais voltar a ser a Isabel sedentária. Eu não quero mais voltar a ser a Isabel compulsiva, a Isabel ansiosa, a Isabel procrastinadora. Não quero isso mais na minha vida. Então, toda vez que eu penso em desistir ou deixar para lá alguma coisa, eu foco nos meus ganhos. O que eu já ganhei com a minha transformação? O que eu já ganhei com essa decisão da minha mudança e com essa minha mudança de atitude? E a minha transformação, ela vem. A minha transformação, ela acontece. E vai acontecendo cada dia mais. Cada dia você vai se transformando mais e mais. E o responsável por essa transformação toda
é o nosso cérebro, é a nossa mente, é o nosso consciente, é o nosso subconsciente. Porque a gente começa a inserir bons e novos hábitos. E assim, o nosso corpo aprende que isso é o melhor para ele. E aí ele não quer mais voltar para aquela zona de conforto que ele se encontrava antes. Ele quer cada vez mais transformação. Ele vai querer cada vez mais exigir de você mais e mais estímulos. E aí a motivação, ela vai ser diária. Porque você vai olhar no espelho e vai pensar, nossa, como que essa roupa tá melhor em mim hoje do que tava ontem ou do que tava há 2 semanas atrás? Nossa, como que meu corpo tá murchando, como que minhas medidas estão diminuindo? Como que meu cabelo tá sedoso por conta da ingestão de água na medida certa? Como que minha pele tá mudando por conta do meu sono restaurador? Porque durante o sono, meu corpo elimina as toxinas que fazem mal para a minha pele, que fazem mal para o meu organismo. E isso que é importante. Porque aí você começa a ver a mudança acontecendo, né, Edina? Você começa a ver a mudança acontecendo dia após dia. Por isso que o foco no emagrecimento sem sofrimento não é número de balança. Não é. É bem-estar. É transformação. É mudança de vida. É mudança. Esse é o foco. E é isso que eu venho oferecer no meu perfil para vocês. Essa mudança, essa transformação, essa ajuda diária que muitas pessoas às vezes desistem porque não tem uma pessoa para puxar ela pela mão, para tomar ela pela mão, para ajudar nessas escolhas, nessas decisões. E dentro desse processo de coaching, a gente vai trabalhando com o nosso coach, que é o nosso cliente, esse objetivo. O que que ele precisa? E quando eu falo que o emagrecimento vai além de peso na balança, é porque a gente trabalha tudo aquilo que está impedindo que o seu emagrecimento aconteça. Tudo aquilo que está no seu subconsciente que impede que o seu emagrecimento aconteça. Essa é a proposta do trabalho do emagrecimento sem sofrimento, que eu proponho com os meus seguidores, né? Para quem quiser aprofundar mais e tiver essa necessidade. Aí me perguntaram um dia desse, mas você trabalha só com emagrecimento? Não. Mas o meu foco é o emagrecimento porque foi a minha transformação de vida através do emagrecimento. Então, se eu puder ajudar pessoas que, assim como eu, sofrem, né? Eu sofri. Pessoas que ainda sofrem para um bom emagrecimento, para chegar e alcançar os seus resultados, é a minha missão de vida. É a minha missão de vida. Eu tomei isso como missão. Mas a partir disso, você também consegue transformar outras áreas da sua vida. Você consegue transformar a área de relacionamento, a área financeira, a área profissional. E através, às vezes, de uma área que você precisa transformar, você alcança todo o restante. Você foca na área que mais precisa e você alcança todo o restante. Quando eu comecei, o mais engraçado que o meu foco era emagrecer. E o emagrecimento, ele está na área da saúde, né? Quando eu comecei a olhar para a saúde e não para o emagrecimento, é que meu emagrecimento começou a acontecer. Então, eu foquei no meu bem-estar, na minha saúde, na minha restauração interna. E aí o emagrecimento começou a acontecer. E é essa a proposta que eu venho trazer para vocês na noite de hoje.
Quem ainda precisa ou sabe de alguém que não está hoje na live, mas que essa pessoa precisa desse acompanhamento, compartilhe essa live com quem não pôde estar presente. Compartilhe essa live com seus contatos, para que assim leve a mais pessoas essa proposta de transformação. Esse aprofundar nessa decisão de transformação, nessa decisão de motivação e de transformação de vida. Compartilhe, divulgue. Será um prazer atender vocês, estar com vocês e ajudar vocês cada vez mais. Para todos vocês que estão ao vivo, muito obrigado. É muita gratidão para mim ter vocês comigo nessa noite. E as pessoas que não conseguiram assistir ao vivo, agradeço também de coração por dedicar um tempinho para assistir a live gravada. E peço que deixe um comentário do que isso transformou na sua vida. O que esse conhecimento de hoje te estimulou a mudar, estimulou você a fazer qual escolha, qual decisão para a sua vida. E em caso de algum tema, alguma dúvida, algum questionamento, deixe nos comentários também. Assim, quem sabe, esse comentário, essa dúvida, esse questionamento não transforma numa próxima live. Será um prazer ajudar vocês com o conhecimento, com o que eu consigo trazer para vocês. Boa noite a todos que estiveram comigo até este momento e muito obrigada. Gratidão imensa e até a próxima segunda-feira. A Lourdes me convidou para uma live na quarta-feira e nós vamos falar o tema O Poder da Decisão. Será lá no perfil da Lourdes e aí a gente vai estar divulgando durante hoje, entre amanhã e depois, para a live na quarta-feira à noite, às 20h20 também, gente. Quem puder participar conosco, será um prazer imenso ter vocês também nessa live. Boa noite.